Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos deste domingo. E a gente tem um clássico carioca, jogão, para abrir essas dicas, tá bom? Vamos lá para o nosso site parceiro, VBet, tá aqui? VBet na tela, gente, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, um clássico carioca. Se você ainda não tem conta no VBet, você usa outras casas de apostas, está querendo conhecer um lugar que tem todas as modalidades, todos os esportes, todos os mercados, onde a gente põe as dicas e você pode seguir, abre a conta aqui no VBet, tá bom? Só que para abrir a conta, gente, não vai lá, sai abrindo mais tarde, vai lá e digita o VBet, não. Você tem que abrir com o nosso link para ajudar a gente, ou seja, o VBet saber que você veio através do nosso canal, porque aí eles continuam patrocinando, né? Eles estão vendo assim, nossa, tem bastante gente vindo lá pelo BetBox TV. Então você precisa dizer que você veio pelo BetBox TV e a forma é usando o nosso link. Então no link da descrição do YouTube tá lá, abra sua conta no VBet, você clica naquele link que aí já vai ligar esse clique para você abrir o cadastro nesse momento, tá bom? Se você usar a câmera do seu celular nesse QR Code também funciona a mesma coisa. Você pega o celular, coloca aqui no QR Code, já vai abrir o navegador, você vai e abre a sua conta nesse momento. E aí segue as dicas que a gente der, tá? Ou não segue também, mas pelo menos ouve o que a gente está falando, porque são análises muito bem pensadas de especialistas, tá bom? Vamos falar então sobre Flamengo e Vasco, né? O Flamengo está em quarto lugar no campeonato, enfrentando o Vasco, que está na oitava, na nona colocação aqui, né? Segundo o VBet, está na nona colocação. Lembrando que a gente faz um programa um dia antes e tem alguns jogos aí que muda. De qualquer forma, mostra aqui o retrospecto dos times e quantas vitórias e derrotas recentes, né? E os empates, tá bom? O Flamengo tem um dos melhores times do país, né? Muitos jogadores de renome, tanto novos que o Flamengo vem lançando, quanto grandes nomes já consagrados. O problema é que o Flamengo está sofrendo com muitas lesões, muitos jogadores se machucando aí já há mais de um mês, e o Flamengo está perdendo os seus principais jogadores. O Pedro é o seu principal atacante, vai ficar aí quase um ano fora depois de ter se machucado num treino da seleção brasileira, né? Os dois times tiveram compromissos no meio da semana pela Copa do Brasil, né? Chegam um pouco cansados para esse clássico. Com os desfalques, o Flamengo vem sofrendo gols na maioria dos seus jogos, assim como o Vasco, ou seja, não está conseguindo manter aí um placar sem sofrer gols, tanto o Flamengo quanto o Vasco, tá bom? Por isso a nossa expectativa é de um jogo que tenha gols, que tenha um bom número de gols, indo na contramão dos clássicos, costumam ser jogos nervosos, amarrados, com poucos gols. Então a nossa principal entrada vai ser no acima de 1,75 gols. Você vem aqui em gols, né? Total de gols asiático, ó, aqui, ó. Mais de 1,75 paga 1,41. Gente, o que é esse 1,75? Se você não estiver achando na sua casa de apostas, nossa, onde eu aposto não tem 1,75, só tem 1,5 ou só tem 2. Bom, é bem parecido, tá bom? O 1,75 é uma aposta que vai exatamente entre a aposta de acima de 1,5 e acima de 2, tá? Ela junta essas duas apostas e metade do seu dinheiro é como se fosse apostado no acima de 1,5 e metade do seu dinheiro acima de 2 gols, tá bom? Se você olhar aqui, você tem essas apostas aqui também, né, no total de gols, né? Diferente do asiático, que é o número mais quebrado. Então, acima de 1,5, acima de 2, né? O 1,75 pega exatamente aqui o meio. A diferença qual é, gente? Para ganhar a aposta acima de 1,5, precisa ter 2 gols no jogo. Então, precisa ter 2 gols, pode ser 1-1, por exemplo, você ganharia essa aposta. Para ganhar a aposta de 2, precisa ter 3 gols no jogo, né? Então, tem que ser 2-1 ou 3-0 para você ganhar essa aposta. Aí, paga mais, é claro. A diferença é que, se tiver exatamente 2 gols, você não vai ganhar nem perder, o site devolve o seu dinheiro. Isso quer dizer o 2,0, tá bom? Né? Então, a sua aposta está aqui no meio. Se saírem 2 gols, você ganha metade da sua aposta, que é a que está no 1,5, né? E tem metade devolvida. E se sair 3 gols, você ganha a aposta completa, tá bom? Isso quer dizer o 1,75, essa é a nossa dica principal. Se no site que você usar não tiver, aí você escolhe acima de 1,5, acima de 2, tá bom? Tem até o acima de 2,5, mas aí é bem mais arriscado, porque aí você só ganha se tiver 3 gols, tá? Só ganha se tiver 3 gols, por isso que paga mais, paga 2,05, paga o dobro do que você apostar.
Vamos para outro jogo, um jogo interessante aqui, ó. Bragantino e Grêmio. Bragantino e Grêmio é o jogo que abre essa rodada às 4 da tarde aqui, né? A situação aqui é o seguinte, né? O Bragantino é o terceiro time em todo o campeonato que tem a maior incidência de apostas que acertam o ambos marcam, né? Ambos times marcam, sim. O que quer dizer essa aposta? Quer dizer aquela aposta que o time vai fazer um gol e vai tomar um gol, né? Não vai ficar zero no placar do time, ou seja, é um time que joga bem para frente, mas também deixa a defesa aberta e toma gols. Então, o Bragantino é um time que tem muito essa característica. 17 jogos de 24 jogos do Bragantino deu ambos marcam, e a gente sempre está apostando nisso daí. Tá bom? É um time que faz gols e sofre gols. Vamos ver o Grêmio, tá bom? Nesse quesito, o Grêmio é um dos piores do campeonato, né? Então, já começa a fazer a gente pensar nessa hipótese para esse jogo. O Grêmio, só em 8 jogos dos 23, acertaria o ambos marcam, ou seja, o Grêmio não faz muito gol e também não toma muito gol, né? Tem ali o time muito retrancado, não faz gol, tem muito zero, então não é um time bom para ambos marcam. Então a gente vai procurar uma linha mais segura. A gente vai para que o jogo vai ter mais que 2 gols, tá bom? Ou a mesma aposta do jogo anterior. Vamos dar uma olhada então. Acima de 2 gols, paga 1,59, tá? Lembrando, o ambos marcam tem que ser pelo menos 1-1, né? Então, o ambos marcam automaticamente são 2 gols também. Aqui, a gente vai apostar que o jogo vai ter mais que 2 gols e caso tiver só 2 gols, o dinheiro é devolvido, tá bom? Muito em conta de o Bragantino ser um time desses que sofre e faz muitos gols. E o Bragantino é o mandante do jogo e vai ditar o ritmo dessa partida. No último jogo que tivemos entre Grêmio e Bragantino, foi no primeiro turno, o Bragantino ganhou por 2-0, ou seja, teve 2 gols, a gente não ganharia, teria a aposta devolvida, né? 19 jogos dos 24 jogos do Bragantino tiveram 2 gols ou mais, né? Já do Grêmio, como falamos, costuma ter muito menos, apenas 15 tiveram 2 gols ou mais. Se você quiser ganhar a aposta com 2 gols, aí você tem duas opções. Ou você vai no acima de 1,5, né, que aí você já ganha com 2 gols, paga 1,37, ou você vai naquela de 1,75, que você ganha metade da aposta que eu expliquei agora há pouco, né? Aqui, ó, total de gols asiático 1,75. Aí você ganha também, se tiver 2 gols, você já ganha metade da aposta, tá bom? Paga 1,45 aqui no VBet, tá? Não é todo site que tem essas apostas com números quebrados, 1,75, 2,25 e por aí vai. Mas vale a pena você tentar. Tem mais jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Criciúma. Aqui também um jogo interessante. Por que interessante? Porque o Palmeiras é um dos que brigam pelo título e o Criciúma é um time que subiu da Série B, né? Veio agora da segunda divisão e está indo bem, está se mantendo ali no meio da tabela, né? Mas vai enfrentar o Palmeiras dentro de casa, um time muito forte, né? O Palmeiras foi eliminado da Libertadores e eliminado da Copa do Brasil. Só resta o Campeonato Brasileiro para conquistar o resto desse ano, ou seja, o foco do Palmeiras vai ser todo no Brasileirão daqui para frente. Por isso, nada de poupar jogadores, diferente de todos os outros grandes rivais que estão lutando na Libertadores ou na Copa do Brasil. Com o foco total no Brasileiro, o Palmeiras é favorito ao título, na opinião dos especialistas. O Criciúma subiu esse ano, como eu falei, está fazendo um campeonato muito decente, levando em conta o tamanho do time. Está brigando ali no meio da tabela, longe da zona de rebaixamento. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, joga em casa, foco total no Brasileiro, é o grande favorito para vencer. Está pagando 1,31 nessa vitória do Palmeiras, tá? Boas odds para algo que a gente acha que é muito provável de acontecer, o Palmeiras ganhar do Criciúma esse jogo em casa, tá? Então você pode apostar esse jogo sozinho ou combinar com uma dupla que a gente já falou aí de 1,20, 1,30, 1,40, alguma outra aposta que a gente deu a dica, ou uma aposta que você achar segura. Aí você vai subir bastante a chance para ganhar essa aposta, tá bom? Quem quiser odds maiores vai ter que se arriscar com mais gols, né? Aí tem que ir para o handicap -1 para o Palmeiras, ó.
Aí paga 1,46. Aqui a diferença qual é? Você ganha essa aposta se o Palmeiras vencer por 2 gols de diferença. Tem que ser 2-0, tem que ser 3-1, por exemplo, né? Se vencer por 1 gol apenas, você não ganha a aposta, mas você também não vai perder. O dinheiro é devolvido. Então, o -1 tem essa segurança e um pouco de risco, mas para você ganhar um pouquinho mais. É que às vezes o Palmeiras faz um gol só e se contenta ali com aquele 1-0, né? Esse que é o perigo dessa aposta. Eu, no caso dessa semana, eu iria no Palmeiras simples mesmo, viu? A 1,31 e combina com uma outra bem provável, eu acho mais fácil do que arriscar aí no número de gols, tá? Só para vocês terem uma ideia, depois que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, o Palmeiras teve 2 jogos e venceu os 2. Ele venceu o Cuiabá por 5-0 e o Atlético Paranaense por 2-0, tá bom? Então, a gente acredita que o Palmeiras pode sim ganhar por 2 gols de diferença. São essas duas opções, então. Vitória do Palmeiras ou handicap -1 do Palmeiras. Vamos falar de outro jogo. Aqui, Juventude e Fluminense, né? 2 times que estão do meio para baixo da tabela. O Fluminense começou muito mal o campeonato, trocou de treinador, chegou também bons jogadores como o Thiago Silva e o time melhorou o desempenho, saiu da zona de rebaixamento, vem fazendo um bom campeonato o Fluminense desde que mudou aí o comando e parte da equipe. O Juventude está fazendo um bom campeonato também dentro das suas limitações. É uma equipe que estava na segunda divisão e também chegou agora para a Série A. Está lutando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Está tranquilo aí, meio longe da zona de rebaixamento. A gente já falou aqui sobre o Fluminense. Quando chegou o Mano Menezes, né? Como novo técnico, mudou muito o jeito de jogar do Fluminense. Então, se você olhar as estatísticas do início do ano, não dá para levar em conta as mesmas de gols sofridos e feitos e placares. Por quê? Porque era um time que tinha o Fernando Diniz e uma estratégia totalmente diferente de jogar. Um time que fazia muito gol e tomava muito gol. O Mano Menezes é o oposto, um técnico que retranca bem o time, não sofre gols. E aí é isso que a gente vê o Fluminense de hoje. Ele prioriza muito mais a defesa e arma times bem fechados. Com isso, se tornou a equipe que tem a menor média de gols nos seus jogos, o Fluminense, mesmo contando com os grandes placares do início do campeonato. 1,9 gols por partida, né? Um pouquinho menos do que 2 gols por jogo. E o Juventude tem a média de 2,6 gols por partida. A gente acha que o Juventude não vai ter muita oportunidade como visitante joga em casa o Juventude, mesmo assim não vai ter muita oportunidade de fazer gols, porque o Fluminense ainda mais jogando fora de casa, joga mais fechado do que quando joga em casa, né, com uma defesa muito forte. Por isso a expectativa é de um jogo com poucos gols. Então vamos dar uma olhada aqui na linha principal, que é o abaixo de 2 gols e meio aqui, ó. Mais de 2 gols e meio ou menos de 2 gols e meio. Paga 1,57 para ter menos do que 2 gols e meio, ou seja, 2 gols ou menos. A gente ganha essa aposta se for 0-0, se for 1-0 ou se tiver 2 gols no jogo, tá? Essa fica sendo a dica e a gente já vai para outro jogo. A gente vai falar agora sobre Cruzeiro e São Paulo, 2 times muito tradicionais que estão perto na tabela, né? Cruzeiro na 5ª colocação e São Paulo na 6ª, os dois com 41 pontos, né? Então, o que acontece aqui, né? O Cruzeiro é o segundo time em todo o campeonato que ganhou mais pontos jogando em casa. Então, como mandante, o Cruzeiro é um dos que mais consegue somar pontos. São 29 pontos jogando em casa, 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota. O São Paulo chega desgastado pelo jogo do meio de semana contra o Atlético Mineiro, foi eliminado da Copa do Brasil, né, num jogo ruim de 0-0, já tinha perdido o primeiro jogo no Morumbi por 1-0, então o São Paulo foi eliminado, tá aí cansado também dessa partida contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro teve a folga no meio da semana, se preparou exclusivamente para essa partida. O São Paulo é um bom time? É, mas está cansado e não vai ser aí um time que deve assustar muito o Cruzeiro. A gente vai confiar no Cruzeiro nessa partida. As odds estão altas, né, por ser um jogo difícil. Está quase na casa do 2.0. Olha, está pagando 1.93 para o Cruzeiro. Como a gente não gosta de dar essas apostas muito altas para vocês,
nós vamos no empate anula aposta. É o draw no bet. 1,34 para o Cruzeiro ganhar esse jogo, sendo que caso termine empatado, a gente não ganha essa aposta, mas também não perde. O site vai devolver o nosso dinheiro ou o multiplicador, se tiver numa combinada, ele é cancelado, tá bom? Então, Cruzeiro para ganhar, empate anula aposta contra o São Paulo. Essa é a melhor dica. A gente acredita que o São Paulo até pode conseguir um empate ali, mas o São Paulo também fora de casa aí não costuma ir bem contra grandes times. Vamos sair então do Brasileirão, já falamos sobre 5 partidas e vamos para Inglaterra, para a Premier League. Tem jogo de domingo. Vamos ver quais são as partidas. Aqui, ó. Tem 2 jogos nesse domingo e a gente vai falar primeiro desse aqui, ó, o Wolverhampton contra o Newcastle, né? Os Wolves contra o Newcastle United. O Newcastle está na 5ª colocação, está aí numa boa posição aí para o que se espera do time, né? Atrás ali dos mais favoritos dos grandes times ingleses. O Wolverhampton já ficou pipocando o ano passado, né? Não caiu aí por detalhes, foi um time que perdeu muitas partidas, está aí na 18ª colocação, tem só um ponto, um empate aqui, ó, 2 derrotas e um empate. Tentam a primeira vitória no campeonato, né, jogando em casa contra o Newcastle, né? Estão na zona de rebaixamento e já fica esperto, porque o ano passado foi complicado para os Wolves. O Newcastle recebeu um alto aporte financeiro de um grupo de investidores, né? É um dos times aí que nas últimas temporadas conseguiu contratar jogadores caros e está brigando lá ali sempre do meio para cima da tabela, né? Nessa Premier League, por exemplo, o Newcastle está invicto, 2 vitórias e um empate. Aqui o Newcastle é o melhor time, mas claro, o campeonato inglês não é fácil, jogando fora de casa é muito complicado a gente cravar essa vitória, que paga 2,10. A gente vai fazer também como na dica anterior. Vamos no empate anula aposta para o Newcastle. Olha aqui, ó, já paga um bom valor, 1,56. A gente acredita que o Newcastle ganhe essa partida, mas tem essa defesa aí, né? Caso haja um empate, caso acabe dando empate, a gente não perde o dinheiro é devolvido, a gente fala, nossa, não foi dessa vez, mas também não perdemos, tá bom? Difícil o Wolverhampton vencer o Newcastle aí, mesmo jogando em casa, tá bom? A gente tem na Premier League também Tottenham contra Arsenal, um jogo interessante, mas a gente vai dar uma dica aqui do Campeonato Espanhol, a La Liga, e a gente tem, quer ver? A gente tem Girona contra o Barcelona, né? Girona contra Barcelona no domingo. Olha só, Girona foi um time que surpreendeu ano passado, né? Chegou a liderar o campeonato, ficou bastante ali brigando com o Real Madrid e Barcelona. Foi a sensação do campeonato espanhol entre os pequenos times, né? Os times de menor investimento. Terminou na 3ª colocação, apenas atrás de Barcelona e Real Madrid, né? Uma coisa muito honrosa. Vai disputar Champions League esse ano o Girona, né? Será que consegue lutar de igual para igual contra os grandes times dos outros países? Vamos ver em breve, né? Nas primeiras partidas dessa temporada, você vê ali o Girona venceu 2 jogos, empatou um e perdeu outro. Foi a derrota para o Atlético de Madrid por 3-0. O Barcelona vem com 100% de aproveitamento. Olha lá, ó, 4 vitórias do Barcelona em 4 partidas. São 2 times que têm bons ataques e a gente espera um bom número de gols, tá? Os 2 jogos entre esses times na temporada passada tiveram 6 gols, né? Girona ganhou de 4-2 e o Barcelona ganhou por 4-2 também, ou seja, 2 jogos com muitos gols. A gente vai nessa aposta acima de 2 gols e meio. Aqui, ó, mais de 2,5, paga 1,53 para ter 3 gols ou mais, né? Se tudo seguir como a gente imagina, como foi no ano passado, vai ter gol aí tranquilo para a gente ganhar essa aposta. Pagando 1,53 já vale bastante a pena. E com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Deixa eu até trazer aqui para mim, para dar o recadinho final. Gente, fica ligado sempre nas nossas redes sociais, tá? Eu tô gravando aqui sempre com um dia de antecedência e tem dicas que saem mais em cima da hora, às vezes do tênis, do futebol americano, e a gente coloca só nas redes sociais. Então fica ligado, segue o nosso Instagram, a conta é @BetBoxTV, é só seguir que você vai ficar ligado nas dicas, tá bom? Nosso canal do YouTube também traz todos os programas reprisados e estreando no YouTube, é @BetBoxTV também,
é só fazer a busca e se tornar um inscrito. Um bom final de semana. Amanhã, na segunda-feira, eu volto para trazer mais dicas da outra semana. Tchau, tchau!